bem com vocês? Me chamo Vitória Samila e bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Bom, eu vou fazer uma prévia, bem prévia mesmo desse vídeo. Eu já tentei gravar eles, mas se eu for contar detalhe por detalhe, leva muito tempo. Então eu vou tentar resumidamente falar como que foi o parto do Lorenzo. Lorenzo nasceu com 4,560, parto normal, 52 centímetros, sem corte, sem nada. Eu esqueço o nome do cortezinho que eles fazem, mas eu vou deixar aqui embaixo o nome. E, gente, é um assunto muito delicado. Então, mas depois que eu comecei a fazer terapia, eu comecei a entender um pouco mais, a ver de outro lado, né? Então, tem algumas coisas que eu não posso contar aqui no vídeo, porque estamos em processo, então tem algumas coisas que eu não posso falar sobre. Mas eu quero falar aqui só sobre a minha experiência do parto em si. Eu ainda tenho sequelas, 3 anos e 5 meses depois, ainda tenho sequelas. Irei fazer 2 cirurgias em nome de Jesus, dará tudo certo. Irei fazer 2 cirurgias de reparação. Mas enfim, vamos resumir tudo isso. Lorenzo nasceu dia 15 de junho de 2019, com 4,560, 52 centímetros, um bebê gigante. E eu não era tão gordinha, eu era magrinha na gestação, eu não engordei tanto assim o meu corpo, foi mais ele mesmo. Mas enfim, vou fazer resumidamente bem rápido para não ser um vídeo muito longo. Já gravei esse vídeo várias vezes e fica muito longo. E aí, desculpem o barulho, é porque tem vizinhos do lado e não tem hora para gravar vídeo, porque o tempo todo tá a gente conversando. Então vamos lá. A minha gravidez foi uma gravidez muito saudável, mas teve coisas das gestações que eu não sabia como era, então eu confiava muito em médico. Então se o médico falava que tava bem, tava bem. Se o médico falava que tava assim, eu confiava. Mas enfim, meu ginecologista descolocou as minhas membranas da placenta e ele falava pra mim que era normal. Depois de um tempo que eu fui descobrir que isso é normal para acelerar o parto. Com 7 meses de gestação, a gente fez o último ultrassom. E o Lorenzo já tava com 2,300, então o ginecologista já sabia que o bebê tava grande. Ele falou pra mim que, pede cesáreo, e tava ainda em lei, tava para os deputados votarem na Câmara a lei que a mulher pode escolher se ela quer o parto cesáreo ou o parto normal. Mas ainda não estava sendo válida. E ele me indicou essa lei, eu pesquisei na internet e tal, mas não era válida ainda, não era ainda consolidada essa lei. Então, eu não pude optar. Enfim, eu iria fazer 40 semanas no dia 12 de junho. Aí eu passei com ele no dia 11, dia 12 era feriado, era pra ser na quarta-feira, feriado, dia dos namorados. Aí ele me falou, quando for na quinta, você vai no hospital, você fala que já tá com dilatação, eles vão te examinar e você fica no hospital. Como ele falou, fui na quinta, dia 13, fui com a minha concunhada, enquanto o alemão saía do trabalho. Ela entrou comigo, a médica fez exame de toque, falou que eu realmente estava com dilatação, pegou todas as minhas papeladas, aí ela falou, não, acho que você não tá com 40 semanas, eu acho que você tá com 41, já pra 42, então vai ser um parto induzido. Eu não queria, comecei a ficar aquele desespero, mas enfim, me induziram, me internaram pra indução, às 7 da noite, aí é por horário a indução, às 6 da manhã, meio-dia, 6 da noite, meia-noite. Então, como eu já tinha sido internada às 7 da noite, eu não poderia mais fazer indução, eu espero pela meia-noite. Meia-noite a médica não apareceu, a enfermeira falou que estava tendo umas complicações, teve parto de emergências, cesáreo, então ela viria só durante a parte da manhã. 6 da manhã começamos a primeira indução, primeiro comprimido, eu comecei a sentir contrações, mas não tão fortes.
Meio-dia, a segunda, começou a ficar mais forte. 6 da noite, a terceira, e nada de evolução. Eu continuava com 1 de dilatação, aonde resolveram estourar minha bolsa. Às 8 da noite, estouraram minha bolsa. E aí eu fui pra 3 de dilatação, às 8 da noite. Meia-noite colocaram o quarto comprimido e era dores, dores, dores terríveis. Eu sofri muito de violência obstétrica. Tem algumas coisas que eu não posso falar, como eu comentei no começo do vídeo, mas outras eu posso. Eu sofri desde as frases: ai, para de dengo. Ai, nossa, na hora de fazer, será que você chorou? Nossa, para de gracinha, não tá doendo tanto assim. Então, enfim. E aí, depois da meia-noite, começaram as partes mais sofridas. Como ela ia fazer exame de toque, né, pra ver se evoluía. E quando você tá sendo induzida, você não pode... Elas não podem colocar aquele gel lubrificante. Então é só na luva seca. Vocês sabem que aquela luva branca de consultório, ela é muito seca. Então não pode colocar o gel lubrificante porque ele atrapalha o comprimido na indução. Então era naquela luva seca e machucava muito. É um incômodo muito forte. E já tá aquela região sensível, né? Então era bem complicado. E aí, quando eu falava que tava doendo, ela sempre falava esse tipo de coisa. Ai, tá doendo agora? Espera pra ver na hora que a criança for nascer. Ah, não tá doendo isso tudo? Nossa, você é muito dengosa, né? Então, você tá lá na hora, você tá tão sensível, você tá num momento tão íntimo, um momento tão feliz e ao mesmo tempo difícil, porque parir não é igual as atrizes colocam lá, indo parir, já coloca a foto já, o pós-parto, não é isso, não é fácil. Enfim. E aí, às 3 da manhã, quando ela fez esse exame, eu travei as pernas. Travei porque eu não conseguia mais descer. E ela falava a mesma coisa: desce, para com isso, vai para debaixo do chuveiro. Porque aqui é assim, aqui a gente quando vai pro... A gente é internado, né, pra indução. Aí você fica no pré-parto. É um quarto que tem 2 pacientes com seus 2 acompanhantes e você fica no pré-parto. Quando você vai pra 9, pra 10 de dilatação, aí eles colocam um quarto de parto. E aí você fica lá sozinho, sem outra paciente. E aí ela falou que eu tava com 4 ainda de dilatação, só tinha evoluído 1. E nisso foi passando as horas, a gente andava, chuveiro, água quente e, gente, não evoluía. Às 5 e pouco, quase 6 da manhã, minha barriga começou a ficar muito escuro. E aí meu esposo foi chamar ela falou que já vinha. Meu esposo, que já tava comigo, ficou falando pra ela pra vir, pra ver o que tava acontecendo. Ela falou que quando fosse na hora de ela ir no quarto, ela ia vir. E aí, tipo, eu fiquei deitada na cama, esperando ela vir. Deu 6 da manhã e nada. E aí, 6h30 para 7 horas é a troca de plantão. Então, as médicas que vão entrar em plantão, ela vai de quarto em quarto conhecendo os pacientes. E aí, a médica... Nossa, você ainda tá aqui? Porque quando eu entrei às 7 da noite, ela tava saindo do plantão dela e entrando pro plantão dessa residente, que eu fiquei mais tempo com essa residente, durante a noite. E aí ela falou assim... Eu falei: tô, doutora, e olha minha barriga. Ela: nossa, sua barriga tá começando a ficar muito escura, o que tá acontecendo? Posso fazer exame de toque? Eu expliquei a ela: doutora, tava doendo muito. Ela: não, já foi 4 indução. Até agora nada, porque a lei do hospital é até 5 comprimidos para indução. Se depois desses 5 comprimidos, 5, você não evoluir, aí eles te colocam pro cesáreo, mas eles tentam até o 5º comprimido. Ela... Falei: doutora, mas só foi 4. Ela: não tem problema, vou colocar gel lubrificante, vou fazer o exame de toque em você. Se não tiver evoluído, você vai pra cesárea. Mas acredito que não estejamos em 4, não. Pelo as dor que você tá me relatando, acredito eu que não esteja em 4. Aí ela me fez exame de toque e falou: não falei? Você tá com 9 de dilatação. Falei: mas 9, doutora, não tá nem com... gente, não tava com meia hora que a médica tinha vindo fazer exame em mim.
E falou que eu tava com 4 ainda. Então, né, a residente. E aí ela foi... falou que eu tava com 9. Aí ela só falou assim pra enfermeira que tava com ela: pega uma cadeira de roda e já leva ela pro quarto de parto. Aí meu marido foi pegar as bolsas, ela me ajudou a levantar da cama porque eu tava com muita dor, muita dor. Aí me levaram pro quarto. Quando eu tava chegando na porta do quarto, a residente que me acompanhou a noite inteira, a médica que me acompanhou a noite inteira, falou assim pra outra médica: faz ela fazer força, porque ela tá com muitas gracinhas. E tipo, gente, naquela hora eu não sabia reagir. Hoje em dia... Mas enfim. E aí eu entrei pro quarto, aí a doutora me falou: senti vontade de evacuar, aquela dor muito forte no banheiro, você avisa. Aí eu: doutora, desde a primeira indução que eu tô com diarreia, vomitando e contração. Então, aí ela: não, quando for a hora você vai sentir, vai ser muito mais forte. Então tá. Aí ficamos das 7 da manhã até ao meio-dia no quarto, esperando a médica vir fazer meu parto. Tem alguns detalhes que eu não posso contar. Mas enfim, fiquei das 7 da manhã até o meio-dia. Até 11h50 que a médica entrou no quarto. Quando ela entrou no quarto, ela falou: vamos fazer o parto? Eu: vamos. Aí ela pediu pra me sentar na maca, me ajudou a sentar. Quando eu coloquei as pernas em posição, ela falou assim: nossa, o bebê tem cabelinho, o bebê tá coroado. O bebê já tava quase saindo, gente. E aí ela: vamos fazer força? Vamos tomar soro pra você sentir contração? Porque até agora, pelo jeito, você não tá sentindo contração. Gente, eu sentia aquela vontade, aquela dor, mas era dor de tipo 3 segundos. Passava muito rápido. E aí ela falou que tinha que ser contrações maiores pra não poder fazer força pra criança sair. Aí eu falei: doutora, vamos tentar do jeito que eu tô aqui. Aí ela: então tá, vamos tentar. E aí fomos tentar. Eu fui fazer força, consegui colocar a cabecinha do Lourenço pra fora. Coisas de, sabe, minutinhos assim, rapidinho. E aí ele travou no pescocinho, no ombro, porque ele nasceu com ombros muito largos. E aí ela... tinha algumas pessoas assistindo meu parto. E aí ela só... a enfermeira que tava na frente, quem fez o meu parto em si não foi a médica que me acompanhou. Ela tava do meu lado, o alemão segurando a minha cabeça. E que eu não conseguia mais segurar a cabeça de tanta cansaço que eu tava. E aí a enfermeira sentada na frente, me ajudando, me auxiliando mais, né? E aí tinha a parte de pediatras. Se eu não me engano, era 3, um pediatra, mas não sei se era 2 assistentes, mas tinha 3 pessoas pra criança e elas 2 pra mim. E tinha um médico, que é o geral, e ele vinha de vez em quando. Aí quando entalou no ombro, elas pediram ajuda, aí veio outra, uma das meninas que estavam da pediatria, auxiliar. A enfermeira introduziu esses 2 dedos assim na minha vagina, porque senão eu ia sufocar ele, porque com dor você contrai e eu podia ficar nervosa, então eu podia asfixiar ele. E aí elas fazem força, mãe, você não pode ficar assim, vai asfixiar o bebê, faz força. E eu fazia força, mas não adiantava. A médica só gritou, abriu a porta do quarto e gritou: emergência! E aí, tipo... vem médico, vem aquele monte de gente. E aí veio esse senhor, que é um médico geral. Aí ele falou assim: coloca o soro nela agora. Aí eu lembro da médica falar: doutor, pode colocar pra dentro e fazer, se eu não me engano, é fórceps. Eu colocar o nome do aparelho que eles usam pra colocar na cabeça da criança e puxar. Aí ele falou: não tá dando. E pelo jeito a criança é grande, né? Porque ele olhou assim a cabeça da criança e falou: a criança é grande. E aí eu lembro de um médico falar assim: ou a mãe ou a criança, os 2 não vai resistir. Gente, é muito difícil. Você tá ali pra ter seu filho e você ouvir isso.
E aí lá já vieram colocando soro. E ele falava assim, mãe, faz força, mãe, faz força. Eu falava, doutor, tô fazendo a força, não consigo mais, não aguento mais. Porque, gente, eu tava desde a primeira indução, com diarreia, vomitando, não tava me alimentando, era só na água. Eu tentava comer alguma coisa, eu já vomitava, não entrava comida. E eu tenho ansiedade, e até então eu não sabia que eu tinha ansiedade. Então era uma mistura de tudo. E aí... Deixa eu me recapitular aqui. Aí a médica queria subir em cima da minha barriga e eu falava que não, que não, que não. Aí o doutor começou a sentir cólica muito forte, dor muito forte, essa contração muito forte por causa do soro. Aí ele falou assim, mãe, ou você faz força pro seu filho nascer, ou vai morrer vocês dois. Gente, curto e grosso, sabe? São as coisas curtas e grossas ali. E aí, eu lembro que eu não tinha mais forças. E aí a enfermeira introduzindo o dedo assim, a enfermeira... Errado, menti. A enfermeira segurando o pescoço dele, a outra moça abrindo assim a parte da minha vagina pra mim não sufocar ele. E aquilo começou a arder, porque tava rasgando. E aí elas, vamos tentar puxar? Faz força, mãe, que a gente vai tentar puxar. E aí eu lembro que eu olhei pra cima, que eu não tinha mais forças. Olhei pra luz, assim, pro teto. E eu falei assim, Deus, tu me deu. Então, só tu sabe o tanto que eu sonhei com essa criança. Só tu sabe o tanto que eu te pedi. Só tu sabe o tanto que eu me esforcei pra ter essa criança. Que foram alguns anos de tratamento. A gente já tava 2 anos tentando o Lorenzo e não vinha. E aí eu falei, Deus, tu sabe. Então eu não vou sair daqui sem o meu filho. Se for pra sair no caixão, que saia os dois. Mas sozinha, sem ele nos meus braços, eu não saio. E aí eu lembro que falei, tu me deu, agora tu me dá força. Porque por mim, esse filho não nasce, vai ser por ti. E aí, foi no 3º puxão que elas deram, o Lorenzo nasceu. E foi uma dor queimando, sabe? Que foi a hora que me rasgou inteira. Queimava, ardia muito, muito. E eu, tipo... Aí a médica começou, mãe, acorda. Mãe, seu filho nasceu, mãe, acorda, você quer ver seu filho? Porque, sabe, é como se ela estivesse falando muito longe, muito. Aquela voz lá longe. E aí... eu só senti ela colocar ele na minha barriga. Colocar ele em cima de mim. Aí... eu lembro que eu tentava encostar a mão, mas eu não... Nossa, gente, hoje em dia eu consigo me lembrar nitidamente, mas na hora era como se fosse tudo muito vago, muito longe. Aí eu lembro de eu abrir o olho e ver aquele nenê roxo, assim, em cima de mim. Mas um nenê enorme, gente. A gente não tem nenhuma foto desse momento, porque a Alemão tava segurando a minha cabeça. E, gente, tem muitas coisas que eu não posso contar aqui no vídeo, né? Então foram, tipo, em questão de 10 minutos aconteceu milhares de coisas. Era o médico correndo, era o médico falando, coisa ou outra, você ali, eu com medo de meu filho morrer. Então, foram uma mistura de muitos sentimentos lá na hora. E aí, eu lembro de ela colocar aquele negócio, né, pra mim. E aí, pra me respirar. E aí o médico fala assim, ela tá tendo hemorragia. Aí lá vem eu só senti a médica, pá, elas não encostam e vai dar. Ela já vem com tudo e bate na sua coxa. E eu com a perna pro alto, ela bateu assim na minha coxa. Aí ele falou assim, não, só uma não adianta, dá no outro lado. Aí ela virou pro outro lado, deu outra na minha coxa direita, porque eu tava com hemorragia. E aí por que o bebê não tá chorando? Por que ele não tá chorando? Aí ela, calma, mãe, calma. E aí ele tava respirando, mas ele não tava chorando, ele tava em cima da minha barriga. Gente, eu contando assim parece que é demorado, mas é tipo coisa de milésimo de segundo, tudo ao mesmo tempo, sabe? Na hora que eu perguntava se meu filho tava vivo, eles já estavam me dando, sabe, injeção pra cortar a hemorragia. E aí elas
bateram na bundinha dele, ele não chorava. E aí a médica foi, pegou ele pelas perninhas assim, balançou ele. E aí ele começou a chorar. E aí elas pegaram ele, levaram pro becinho do lado. A minha cama ficava assim, pras costas pro banheiro. E nos meus pés, do lado, ficava todo um becinho, tudo preparado para um recém-nascido. E aí, tipo, eu só ouvi elas falar, nossa, que bebê gigante, nossa, como que essa mãe conseguiu? Nossa, ela é muito baixinha, ela é muito magrinha pra ter conseguido. E aí o alemão não saía de perto do Lorenzo e as médicas falavam, pai, por favor, fica ali, você tá atrapalhando ele. Não posso sair de perto do meu filho, porque o alemão tinha assistido alguns vídeos de médicos que derrubavam a criança, então ele tava ali em cima, ele queria ver o Lorenzo o tempo todo. E o Lorenzo começou a chorar muito. E aí a pediatra falou assim, não, essa criança quer mamar, essa criança é muito grande, essa criança precisa amamentação de livre demanda o tempo todo. E aí ela veio, trouxe pra perto de mim e a médica tava na minha frente. E aí elas já estavam se preparando pra me costurar. E começaram a cochichar entre elas e tal. Aí a enfermeira chamou outra enfermeira e pediu que era as coisas. Eu só lembro de ela falar assim, o que tem aqui não é o suficiente, ela vai precisar de muito mais. E aí, hoje em dia eu acredito que seja anestesia, porque era só um tubo, então a enfermeira trouxe outra, um grandona assim. Porque a gente foi costurada inteira, inteira. E enfim. Aí ela colocou o Lorenzo aqui, em mim desse lado. E a médica falou assim, mãe, eu vou pro seu lado direito pra me te ensinar como que amamenta. E aí na hora que eu peguei o Lorenzo aqui, o menino já tava encaixado no peito, o menino morrendo de fome. Aí ele já mamou e ela, mãe, você já amamentou antes? Algum bebê? Não é o primeiro? Eu falei, é o primeiro. Mas, nossa, o bebê já pegou? Você já... Não, eu falei, doutor, não fiz nada. Eu só encostei ele, já pegou no peito e ele pegou certinho. Porque tem criança que pega só o biquinho, não pega tudo. O Lorenzo já pegou tudo certinho, já começou a mamar muito. E aí eu tinha muito colosso. Esse negócio aí. Graças a Deus. Então, foi muito bom. E aí começaram a me costurar, a enfermeira começou a me costurar. Gente, eu não senti a placenta sair, porque tem algumas mulheres que falam que é como se fosse um segundo parto. Eu não senti placenta sair, eu só vi a médica com a placenta na mão. Eu falei, a placenta, ela é... Eu falei, mas não ia doer? Aí ela, não, do jeito que tava aqui não ia doer. Porque tava o espaço muito grande, tinha nascido um bebê enorme, então, né? E aí, enfim... Aí o alemão foi na minha frente, o alemão ficou assim olhando. Aí tipo, o que foi? Ele, nada. Depois de um tempo, o alemão me falou, porque tipo, ficou enorme. Saiu um bebê enorme dali, gente. E aí, elas começaram a me costurar. E aí foram 45 minutos me costurando. Gente, eu tava cansada de estar ali. Amamentei o Lorenzo, aí as pediatras pegaram ele, fizeram tudo, depois me deram ele pra amamentar de novo. Então eu tava cansada de estar ali e nada. Aí, quando elas terminou, a enfermeira, eu fui e perguntei quantos pontos eu levei. Ela só levantou a cabeça assim, falou, deu uma risadinha, falou assim, não sei te falar. Você foi costurada inteira. Só isso que ela falou. E eu lembro de, tipo, quando ela tava me costurando, eu ver ela colocando, assim, pra dentro de mim, pra me costurar, enfim. E aí, o papai do Lorenzo chegou, ele tá gritando. Olha isso. E aí, me perdi. E aí era hora de eu tomar banho. Aí a médica, vamos tomar banho, mãezinha? Tentamos me levantar, mas eu não consegui ir rodando. E aí era pra mim tomar banho, pra mim ir pro quarto já, né? Pro outro quarto, pra onde ficam após o parto. E aí eu não consegui levantar. E aí ela, não, fica aqui então, fica com seu filho, com seu marido aqui no quarto. Aí eu fiquei do meio-dia até as 7 da noite, porque eu não conseguia tomar banho. Tonta. Às 7 da noite elas me levaram sem tomar banho, me levaram lá pro quarto. Mãe, chega lá, uma enfermeira vai vir pra te banhar, pra te ajudar. E aí me levaram pro quarto.
Chegou lá, a enfermeira me ajudou a tomar banho. E aí se foram 30 horas de trabalho de parto. 30 horas sofrendo. E olha a belezura, vem aqui, amor. Olha a belezura que é hoje. Fala oi. Oi. O que você tá fazendo? Gravando vídeo? Sim. Pra onde? Pra mamãe. Pro Can? Não. Esse foi a história do parto. Porque o vídeo já tá muito longo. E eu vou fazer então o próximo vídeo falando sobre as minhas sequelas. Eu faço acompanhamento com a psicóloga, porque até então eu não queria contar pra ninguém, eu tinha vergonha do que tava passando, do que tava acontecendo, enfim. Mas hoje eu tô tendo mais noção e eu comecei a pesquisar muito. Então tem muitas mulheres que passam por isso, muitas que passam, não procuram ajuda médica, não procuram auxílio específico pra saber o que tá acontecendo com elas, né? Não procuram auxílio assim de um médico, de um psicólogo, de um psiquiatra. Porque sim, gente, precisa. Mexe muito com você, mexe muito com a sua intimidade, com seu psicológico, com muita coisa. Então, eu já tinha ansiedade antes, mas eu comecei a ter ansiedade ao extremo, até eu ter um pré-infarto de tanta ansiedade que eu tive. Mas isso é conteúdos para próximos vídeos. Enfim, esse foi o resumo do parto. Tem muita coisa que eu queria contar, resumidamente, sabe, bem detalhadamente, mas aí o vídeo ia ficar muito longo, muito longo. Então eu tentei resumir o parto do Lorenzo. Mas enfim, vou gravar o próximo vídeo explicando, porque tem muitas mulheres que passam por coisas parecidas, tem muitas mulheres que podem passar pelo que eu passo, né, eu não sei. A gente pesquisa e vê casos muito parecidos, né, que infelizmente acontecem, mas muitas não procuram seus direitos, não procuram um tratamento porque tem vergonha, muitas não têm condições. Então eu resolvi que eu vou não expor minha vida, mas já que isso aconteceu comigo e eu não tive culpa do que aconteceu, estamos nesse momento para ter nossos filhos, para sermos acolhidas, não para passarmos por esses tipos de problema. Gente, medicina é algo muito sério. Fazer um parto é algo muito sério, gente. Envolve não só vamos fazer o parto, é o emocional da paciente, é tudo. É o momento único. Realmente entregamos as nossas vidas pelos nossos filhos. Muitas, infelizmente, saem do hospital sem seus filhos, ou os filhos saem sem suas mães. Gente, era um momento de acolhimento, sabe? Então eu resolvi que eu quero, não é pra expor, não é pra, é pra mostrar que eu tô conseguindo, eu vou fazer minhas cirurgias em nome de Jesus. Muitas que estão passando por isso, procurem ajuda, procurem, vocês vão conseguir, vocês não estão sozinhas, né? É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, vem fazer parte aqui do canal. Se você quer saber coisas mais detalhadas, assim, sobre o meu parto, se você não entendeu... Porque, gente, eu tenho vergonha de contar algumas coisas ainda. Então, se eu fosse contar passo a passo do parto do Lorenzo, gente, põe aí 1h30. E eu falando rápido, tá? Eu já gravei esse vídeo. Quando foi pro outro canal, eu lembro quando eu tinha um outro canal que eu gravei o vídeo sobre o parto do Lorenzo, foi 44 minutos de vídeo, assim, né? E na época eu nem toquei no assunto de sequelas nem nada, porque eu tinha muita vergonha. Eu lembro que na época o Lorenzo tinha 8 para 9 meses e eu tinha muita vergonha que as pessoas iam achar, porque é uma coisa muito íntima, tá? E aí eu me culpava muito. E eu não tenho culpa, gente, eu não tenho culpa. Eu tava ali pra ter meu filho, né? Então, se tivesse feito um parto cesáreo, eu não estaria passando nada do que eu passo hoje. Mas graças a Deus é isso. Sim, eu tenho sequelas até hoje, eu tenho problemas até hoje. Mas graças a Deus hoje eu faço acompanhamento com médicos específicos pro meu problema que tá acontecendo. Então é isso, tá?
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem sugestão de vídeos, deixa aí no comentário que eu vou gostar de ler. Quem sabe eu não faço, tá bom? Então é isso. Fica com Deus e beijo.